Oi, gente, eu me chamo Gabriela, eu sou acadêmica da 8ª fase do curso de História da FURB e membro do Centro de Memória Oral e Pesquisa, o CEMOP. Olá, pessoal, meu nome é Júlia, eu sou formada pelo curso de História da FURB e também sou membro do Centro de Memória Oral e Pesquisa. O curso de História da FURB é um curso de licenciatura, ou seja, forma professores para dar aulas no ensino fundamental e médio. Ele tem duração de 4 anos e mescla atividades de ensino e pesquisa na área de História. É importante frisar que o curso demanda bastante leituras, então o acadêmico precisa gostar bastante de ler. A universidade oferece diversas formas para que o estudante continue estudando na graduação. O governo fomenta um desconto de 40% de desconto na mensalidade dos cursos de licenciatura, voltados para a educação. Além disso, o estudante pode se candidatar a bolsas de estudo, extensão e iniciação científica, com valores que variam entre R$ 400 e R$ 1.200. Existem também o Programa de Iniciação à Docência, o PIBID, que permite que um contato inicial com o ambiente escolar, os estágios internos e externos, em ambientes como a biblioteca universitária e museus e arquivos em Blumenau. Também tem a possibilidade de monitoria de laboratórios. Outros pontos que merecem destaque são a presença de professores, doutores e especialistas em áreas, em áreas da historiografia. A nossa oficina é oferecida pelo Laboratório de Pesquisa, o CIMOP, que é o Centro de Memória Oral e Pesquisa, coordenado pela professora doutora Cristina Ferreira. Ela é especialista em História do Brasil Imperial e Republicano no curso de História da FURB. A oficina que vamos apresentar é intitulada Mulheres nas revistas O Cruzeiro e Manchete nos anos dourados do Brasil. Como o título indica, pretendemos apresentar para vocês um pouco do trabalho dos historiadores e historiadoras com fontes na imprensa. Nesse caso, as revistas O Cruzeiro e a Manchete, consideradas como as revistas de variedades. O segmento dessas revistas de variedades surge no Brasil na segunda metade do século XIX. Essa foto que aparece ali é a capa da revista Ilustrada. Ela é considerada a primeira revista ilustrada ou de variedades do Brasil. Claro que muito diferente das revistas que vamos analisar depois, essas primeiras revistas, como essa revista Ilustrada, não eram tão estruturadas e somente depois de muito tempo é que elas ganharam cores. Elas também não eram impressas em maquinário de alta qualidade, visto que o próprio jornal era uma ideia muito nova no Brasil ainda nessa época. Não fazia muito tempo que o imperador Dom Pedro II tinha autorizado a circulação de jornais e revistas pelo país. Antes disso, os materiais impressos de jornais e revistas que entravam no Brasil eram considerados contrabandeados. E, dependendo do teor do material, a fiscalização punia os portadores e distribuidores desses periódicos. Periódicos, quando falo aqui, me refiro a materiais de circulação contínua, ou seja, os jornais e revistas, que têm uma circulação. Voltando para as revistas de variedades, com a virada do século XIX para o XX, a imprensa se modernizou e se estruturou, nesse começo do século, nas bases do jornalismo que conhecemos hoje. Ou talvez conhecíamos, pois não acredito que muitos de vocês ainda abram um jornal de papel ou uma revista. Temos notícias hoje chegando muito rápido em nosso smartphone. E o Google encontra o que precisamos, e se ele não responde, o YouTube vai ter alguém explicando para você o que você não encontrou na plataforma de pesquisa. Nesse começo de século a que estou me referindo, as revistas e jornais eram as plataformas de pesquisa para ler sobre o dia a dia do Brasil. Portanto, o que são essas revistas de variedades? Mercado editorial das revistas nominadas de variedades davam conta de uma gama extremamente diversa de situações.
Por esse caráter, agregado a elas, o termo variedade é uma nuance importante que se deve prestar atenção, pois apesar delas serem variadas e estarem dentro desse conjunto de variedades, cada uma delas havia ainda diferenças entre elas, cada uma delas eram muito únicas ainda. Esses periódicos, em grande maioria, eram voltados para a sátira ou para fatos mundanos e cotidianos. Retratavam os costumes, ao mesmo tempo em que também vinculavam os novos hábitos novos hábitos da cidade e as novidades da modernidade. A variedade de conteúdo dessa fonte pode ser interpretado como função estratégica, diante do relativamente minguado público leitor-consumidor, porque nesse começo do século XX não havia muita gente letrada e muita gente que sabia ler, muita gente, a maior parte era centralizada na capital do país e muitos poucos espalhados pelo país, que é tão grande. O sucesso do negócio, então, dependia-se de conseguir ampliar o máximo os possíveis interessados. A revista permitia incluir de tudo um pouco, então, mas com escolhas específicas para determinado público-alvo. Pois, mesmo que tenha toda essa variedade de conteúdos e grafias semelhantes, havia a intenção de ter um público específico para cada revista. As revistas Manchete e Cruzeiro eram voltadas para um público feminino. Então, boa parte dessas revistas traziam conteúdos voltados para os assuntos e necessidades das mulheres. Nos anos dourados do Brasil, momento pós-guerra e com mudanças importantes para o país, em que as mulheres passaram a estar cada vez mais fora do âmbito privado e da família e do casamento, para frequentar espaços públicos, como manter trabalhos fora de casa, ir em eventos de suas comunidades, enfim, não ser mais relegada à dona de casa se essa não fosse sua vontade. Com esse momento, o conteúdo da Cruzeiro e da Manchete era voltado para esse público e, naturalmente, as mulheres apareciam nessas revistas. No entanto, com padrões visíveis de mulheres brancas. As mulheres negras, público-alvo da análise da minha colega Júlia Campos, nessas revistas aparecem visivelmente menos. E quando aparecem, são representadas de forma estereotipada e singular, geralmente associadas às questões ligadas à cor e classe, conforme veremos em maiores detalhes em seguida. Bom, obrigada, Gabi, então, por essa introdução. Acho que a gente pode começar a falar um pouco, então, sobre como que essas mulheres negras elas eram representadas na revista Cruzeiro e Manchete. Discutir sobre a trajetória de mulheres negras no Brasil significa historicizar um processo marcante da história do país, vinculado à população negra, seu passado ancestral africano, colonial escravista e emancipado desguarnecido. A escravidão esteve presente na história do Brasil desde o período colonial até o final do período imperial, com a proclamação da República, pelo menos em um sentido institucional. Com o modelo adotado pela República Brasileira, ela se pautou na exclusão de largos setores sociais, sempre em nome de uma política que priorizasse uma nova modernidade e uma racionalidade. Nessa política, então, a população negra e ex-escrava, ela não era considerada como uma representante desse novo momento do país. Dessa forma, encontraram muitas dificuldades, sobretudo em relação à discriminação, à legitimidade e em relação às teorias raciais do período, e sem um apoio estatal ao acesso ao mercado de trabalho, ao âmbito social, eles foram condicionados por uma pressão política e econômica e sociais de uma exclusão. Convém refletirmos que, mesmo depois de quase mais de 130 anos de extinção da escravidão, existem ainda permanências fortes e teimosas na nossa sociedade. Essas continuidades históricas, elas estão imbricadas às permanências da cultura africana no nosso país, ou melhor, do seu processo de ressignificação, de construção de uma própria cultura afro-brasileira. Nesse sentido, refletir sobre as manifestações da herança cultural de negros e negras do Brasil escravizados
vai muito além de um contexto de reinvenções ou reinterpretações culturais dos africanos descendentes no país. Nesse movimento, se recupera um processo histórico de profundas transformações na sociedade africana em tempos e espaços diferenciados, possibilitando, assim, sua identificação na história contemporânea da população afro-brasileira. Pode passar o slide para mim, Gabi? Pode passar o próximo também. Esse cenário ele fica evidente na imagem ao lado, que a gente está vendo aqui no slide, em que uma mulher negra aparece sentada num banco, vestindo trajes tipicamente baianos com seu vestido branco. Na imagem, nós vemos à sua frente o recipiente em que apresenta os produtos que comercializa no âmbito urbano, sendo apresentada como mulheres que comercializam na calçada, abre aspas, comidas da terra do Senhor do Bonfim em seus tabuleiros, apresentando abre aspas, tom pitoresco que relembra nosso passado colonial, em plena paisagem dos anos de 1950 no Brasil. Aqui eu cito a fonte, no caso, a revista Manchete. Essa representação da mulher negra nos remete a uma atividade realizada por escravas em tempos passados, e que no decorrer do processo histórico brasileiro se enraizam e se reinterpretam na cultura afro-brasileira. Além de mostrar o quão viva era essa cultura nos grupos constituidores da identidade nacional, ela também apresenta a realidade de mulheres negras na história do país, que, além de administrar a casa, ainda atuavam no pequeno comércio, no período escravista, continuando ainda, vendo ainda resquícios dessa atuação no Brasil da década de 1950. Vou passar. O racismo e a discriminação também se apresentam nas narrativas das revistas e analogia à escravidão. A narrativa jornalística procura vincular a identidade às raízes escravas da mulher negra ao argumentar que ela ajeitava, abre aspas, no cocoruto o embrulho das roupas lavadas como a selvagem que descende, e transportava potes com água. Os ossos de seu crânio se formam a feição de base ou plataforma. Tanto o costume milenar agiu neles. É natural, ninguém lhe ensinou. Fecha aspas. Cita a fonte. Ao trazer essa imagem dessa mulher, o discurso do periódico, da revista, ele é construído de forma a normatizar a ação por ela desenvolvida, devido ao seu passado escravista. Defende que tanto a ação quanto o formato de seu crânio estivessem naturalmente adaptados e moldados para o carregamento de objetos, devido às suas origens afro. Justamente por associá-la a esse passado escravista brasileiro, evidencia e propaga o racismo presente em nossa sociedade, desde este período, e como ele continua plenamente atuante enquanto uma ideologia social poderosa colocado na teoria do senso comum. Os estudos sobre as mulheres negras no decorrer da história do país, os quais ainda há muito sobre o que delas conhecer, trazem um esclarecimento sobre a luta atual das mulheres negras e de todas as mulheres em busca de emancipação. Nessa trajetória, muitos desafios ainda precisam ser superados, pois ao mesmo tempo em que a herança deixada pela população escrava no Brasil enriquece nossa cultura, o sistema escravista impôs também estigmas a esse grupo, os quais são constantemente reelaborados no processo histórico. Deixa eu passar o slide. As reflexões sobre as mulheres negras no Brasil, além de elucidarem questões importantes para a atualidade, elas contribuem para a realização e sustentação da luta pela dignidade e da contínua resistência contra a exclusão social. Nesse sentido, demonstra a necessidade de problematizar os variados aspectos em que a discriminação e a desigualdade estiveram e ainda estão presentes no cotidiano de mulheres negras, de forma a pensar como as opressões se combinam e se intercruzam, gerando outras formas de opressão, e como o seu entendimento torna fundamental para se pensar outras possibilidades de existência, as quais trazem à tona trajetórias negras no Brasil e seus desafios contemporâneos. As diferenças são apresentadas nas revistas nos mais variados âmbitos da sociedade, como no âmbito social, apresentada na imagem,
em que observamos mulheres portando baldes na busca por abastecimento de água na comunidade em que vivem, recebendo uma legenda que expressa a dificuldade em que encontram para terem acesso a um elemento essencial para a vida humana, ao salientar que, abre aspas, a água não existe, a não ser em bicas distantes e concorridas. Pode passar o slide. Ou mesmo a gente pode ter ver essa experiência com uma mulher em relação à maternidade. Aqui nós temos o quê? Na imagem, vemos a mãe após o parto em um contexto marcado pela vulnerabilidade e miséria, que culminou no falecimento das crianças, levando a mãe a desejar que, abre aspas, se Deus ajudasse que eu criasse eles, mesmo sendo pobre, era o meu prazer. Esses casos, eles evidenciam a complexidade de aspectos que envolvem as mulheres mediante a articulação entre as categorias de gênero, classe e cor. E como a sua análise conjunta compõe o nó gordo dos estudos sobre desigualdade. Os discursos aqui apresentados, eles traçam uma pequena trajetória da parte de luta e enfrentamento de negros e negras no Brasil, que todos os dias convivem com a discriminação sobre sua cor, com narrativas estigmatizantes e contextos marcados pela hierarquia social e racial, que permeia toda a sociedade brasileira desde o período escravista, podendo ser vistas até os dias de hoje. Invisibilizadas pela desigualdade de gênero e cor presente na história desse grupo no Brasil, pois a país que aceita e dissemina uma certa harmonia social, racial, enquanto joga para o segundo plano, para um plano pessoal, em segundo plano, os possíveis conflitos que esse debate pode gerar. Esse processo tende a apresentar uma sociedade coesa e democrática em relação a esses aspectos, contribuindo para que mulheres negras continuem a enfrentar contextos de inferiorização e estigmatização nos mais variados aspectos da sociedade, sendo ainda destituídas de sua própria história. Com a Lei Áurea, se aboliu então a escravidão e se inaugurou um período chamado de pós-emancipação. O curioso é que ele teve uma data prevista para começar, mas ao considerarmos as discussões até aqui proporcionadas, a gente pode perceber que talvez ele não tenha uma data para terminar. Pode passar o slide, Gabi. Bom, ao formar representações acerca da mulher negra, as revistas em suas reportagens voltadas ao público feminino, elas utilizam de recursos de linguagem específicos. Tais representações, elas possuem a intencionalidade de alimentar práticas culturais relacionadas a esse grupo em voga na sociedade, permitindo assim que mulheres negras se tornem alvos de estereótipos, de serem mais sensuais e libidinosas entre as mulheres, perpetuando principalmente através da mídia. Entretanto, elas têm a capacidade tanto de reproduzir esses discursos, como também de modificá-los. O imaginário social a respeito da população negra permanece, ainda em dias atuais, reproduzindo de forma pejorativa aquelas imagens e representações que há muito tempo foram criadas e que, tão repetidas tornam-se como verdades, e que seguem quase que sem ser problematizadas. Imagens que associam os negros à malandragem, à violência, à promiscuidade, demonstram como a construção dessas imagens se deu de forma tão intrínseca que se enraizou no meio social. Aspectos ligados à sensualidade da mulher negra estão presentes nas narrativas das revistas, muito articuladas à africanidade das mulheres, como nessa bailarina, abre aspas, negra, que requebra africanamente na presença de numerosos espectadores embasbacados. Cito a revista. Os aspectos que compõem a dita feminilidade também estão presentes nas narrativas sobre as mulheres negras nos periódicos. Os discursos sobre as questões domésticas e a atuação da mulher como mãe e dona de casa estavam enraizados de forma intensa na sociedade dos anos de 1950. Um exemplo dessa narrativa encontramos nessa imagem, em que a gente vê um casal com traje de gala conversando. Ela retrata o cenário da juventude dos anos 50, que, ainda erguida sobre princípios de uma sociedade tradicional, começava a pensar
e apresentar outras possibilidades de relacionamentos. Mesclando entre os demais elementos existentes no cotidiano dos jovens do período, a narrativa da revista argumenta que, abre aspas, muitas vezes, num ambiente festivo, no aconchego de um sofá, um idílio começa e vai até o altar, cita a revista. Podemos perceber que uma mesma sentença congrega valores um tanto modernos, como o romance e o contato entre os jovens, ao mesmo tempo em que defende que esse processo leve necessariamente ao casamento. A discussão acerca dos estereótipos que cercam os discursos sobre as mulheres negras mostra como eles são persistentes e contínuos nas representações e imagens associadas a esse grupo. Esse debate ele nos faz refletir sobre a percepção dos ambientes socioculturais se tornou essencialmente para o entendimento da lógica modeladora do feminino e do masculino e da relação que se estabelece entre as demais categorias variáveis na sociedade. Essa perspectiva nos faz conceber as mulheres enquanto uma categoria homogênea, construída por discursos e práticas variadas, sendo uma delas compostas pelas narrativas da imprensa, o que demonstra a necessidade de problematizar e desmascarar esse caráter natural desses discursos, bem como considerar sua influência na composição desses estereótipos marcados pelo gênero, classe e pela cor. Pode passar o slide. Bom, então nós vamos para as considerações finais. Por meio da análise das representações de mulheres negras nas revistas O Cruzeiro e Manchete, evidenciamos como os discursos geravam concepções sobre determinada temática ou grupo, pois se enquadravam como produções culturais. A escravidão, o racismo, a exploração de gênero, ligada aos estigmas tanto de feminilidade quanto de hipersexualização, da masculinização e da subalternização do corpo negro feminino são alguns dos elementos que atravessam a história desse grupo no país e nas narrativas de ambas as revistas. Acrescentamos ainda essa lista a questões tabus envolvendo a discriminação racial brasileira que, ancorada em uma pretensa cordialidade, esconde em si preconceitos já enraizados socialmente. Pode passar. As representações e discursos do universo feminino negro envolvem questões ligadas sobre a mulher negra, seus aspectos físicos, a sensualidade, da mesma forma que frequentemente associavam a mulher negra a contextos marcados pela desigualdade e a vulnerabilidade, mas apresentando também certas narrativas de mobilidade social. Demonstra-se assim como o discurso das revistas um lugar ambíguo ocupado por essas mulheres negras e suas narrativas, ao mesmo tempo em que transbordavam de questões envolvendo gênero, raça, cor e classe, e como a junção dessas categorias atuava de forma particular sobre as suas representações. Pode mudar. Então é isso, pessoal. A nossa oficina finaliza aqui. A gente espera que vocês tenham gostado. Caso vocês se interessem mais pelo assunto, queiram discutir, queiram debater, vocês podem nos encontrar nas redes sociais. Aqui embaixo está o nosso Instagram, que a gente vai ter a honra de conversar mais com vocês sobre a temática. Muito obrigada. Muito obrigada pela presença de vocês na interação. Espero que vocês estejam interessados no curso de História da FURB e que vocês possam vir fazer parte. Socorro.